Esse é o quinto Borboletas do Convida. Eu sou a Aline do Borboleta Azul. E a gente tem hoje aqui o Eduardo Neves, a Cissa Lourenço e o William Delarte. Como tema é literatura infantil, a gente quis abordar um pouquinho a relação de passar mesmo a literatura para as crianças e para os jovens, né? E os três têm um trabalho muito importante nisso, então por isso que eu quis juntar, para ver se rola uma conversa bacana. E eu tenho meio que umas perguntinhas, mas aí a gente vai desenrolando. Qualquer coisa também, se alguém tiver dúvida, levanta a mão no meio e pode falar, tá? Primeiro eu vou ler um pouquinho da biografia de cada um. A gente fazer a primeira pergunta. Eduardo Neves é educador, músico, poeta, semeador de sonhos, atua na educação há mais de 2 décadas, se valendo da arte como principal ferramenta. Constrói pontes que ligam história, cultura, identidade, desenho, literatura, músicas e outros inutensílios. Incansável incentivador da literatura entre jovens e crianças. Cissa Lourenço é atriz, ministra oficinas de teatro, é contadora de histórias. Faz parte da companhia teatral Amado Dodito, com a qual já realizou diversos espetáculos. Faz parte do coletivo Poetas do Tietê e com ele se apresenta pelas ruas em escolas e penitenciárias. Também leciona oficinas de escrita criativa, como poeta já participou de diversas antologias. E o William Delarte é autor dos livros Sentimento do Fim do Mundo, em 2011, Cravos da Noite, em 2014, ambos pela editora Patuá, O Alien da Linha Azul, em 2016, A Lua nos Olhos de Maria, pela Céline Trovoar, em 2018, que é o nosso livro infantil aqui da vez. E tem publicações em diversas revistas e antologias. Foi coeditor da revista Rebosteio Digital. Bom, agora que eu falei um pouquinho da história de cada um, da biografia, eu queria saber de vocês, assim, o que você acha do seu papel ou da sua função na literatura infantil? Bom, boa tarde, agradeço muito o convite e é um prazer estar aqui com vocês, amigos. Bom, trabalho com literatura na escola ou com jovens, ele é cada vez mais difícil por conta da tecnologia, né? Do desenvolvimento da tecnologia. Os jovens estão muito mais ligados em qualquer coisa que envolva smartphone, computador, do que livros. Para você fazer com que eles se interessem por livros e o livro fazer sentido na vida deles, precisam de paixão. É a forma como eu descobri e consegui passar para eles e consigo até hoje fazer com que eles se interessem por livros, é demonstrar a paixão que eu tenho pelos livros e pela literatura para eles. O que eu vejo como funciona, como o papel que eu tenho como professor, como educador, é mostrar para eles que eu sou apaixonado pelos livros, o que os livros trouxeram para minha vida, o que os livros fazem comigo ainda hoje, o que eu sinto ao ler, o quanto a literatura é importante para mim. E vendo isso, e alguns alunos me tendo como referência para algumas coisas, eles acabam se interessando para saber o que será que tem de tão interessante que o professor gosta tanto de livro, fala tanto desse livro, desse autor. Acho que é esse o papel. Eu sou um apaixonado pela literatura e pela educação também, então acho que eu tento juntar um pouco essas duas coisas. Boa tarde. Eu tenho um poema meu que eu falo assim: poesia para criança é plantar flor para colher semente. Então eu acho que é isso. Brotar dentro deles uma energia que eles já têm, a criatividade que eles já têm. Eu, diferente do Eduardo, quando eu vou dar uma oficina, eu não estou dentro do dia a dia. Então tem aquela coisa da novidade, né? Então eles já me olham de uma maneira já diferente. Aí eu aproveito disso para mostrar que a gente pode fazer as coisas
do nosso dia a dia. Eu tento mostrar para eles que a literatura, na verdade, está dentro da vida deles. Tem um poeta que acho que aqui todo mundo conhece, que é o Librizante, que ele fala que poesia é o que vem de dentro, o resto é literatura. Então, o que a gente tenta fazer é isso. A gente sente, por exemplo, a gente fez um trabalho vários anos na Brasilândia, no Céu Paz. O que eu sinto é que a criança de hoje está tão presa à rotina, à televisão, aos problemas que não seriam de criança, que é difícil para a gente tentar despertar isso nele. Que a partir disso a gente vai escrever. Na verdade, eu não me preocupo tanto com a escrita. Eu acho que a escrita vai sair desde que eles consigam desenvolver esse clique da criatividade. E é isso que a gente tenta, no meu trabalho, eu tento buscar. E também eu sou muito criança, então eu nunca me coloco como a educadora. Na verdade, eu sou uma parceira que a gente vai tentar criar alguma coisa junto. Para mim é muito mais fácil. Eu não me sinto assim, educadora. Eu sempre sou uma criança que a gente vai fazer uma brincadeira junto. É isso. Boa tarde a todos. Obrigado, Aline, pelo convite. Uma honra. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, Eduardo. Bem, você falou de função, né? Não sei bem se existe uma função relacionada à literatura infantil, porque é muito fruto do acaso, acho que a literatura infantil na minha vida, e muito tem a ver com a recém-paternidade, né? Que acho que todos sabem aqui, isso mudou um pouco, mudou bastante o meu jeito de encarar os dias, digamos assim. É como se eu tivesse reencontrado com aquela criança, com aquele menino que eu sempre fui, sempre espantado com a vida, né? Eu acho que durante muitos anos eu meio que talvez tenha esquecido um pouco disso, tanto que a minha literatura não tem nada a ver com infantil, né? Esse foi o meu 4º livro, A Lua nos Olhos de Maria, que eu estou falando dele, e os anteriores não tem essa temática, não tem nada a ver. Mas a partir da paternidade, eu percebi o quanto eu comecei a me reencontrar com aquela criança. Então, olhando o desenvolvimento da minha filha, é como se eu fosse lembrando passo a passo de quem eu fui lá atrás. Isso começou a mudar o meu jeito de ver as coisas. Eu falei, nossa, a humanidade passa por isso. Eu fui uma criança. Puta, isso aqui é muito forte, é muito potente. Porque eu deixei de enxergar as coisas daquele jeito, né? Foram questionamentos que eu comecei a me fazer. Tanto que o meu livro abre com uma citação do Manuel de Barros, que fala assim: as coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. E um belo dia, assim, meio que do nada, me veio o primeiro verso do livro, que é: conta-se que naquela noite a lua caiu na terra para habitar os olhos de Maria. Era a história de um olho. É uma coisa muito simples assim. Eu tinha um olho, que era o olhar da minha filha, que dizia muito para mim. Eu não fazia a mínima ideia do que expressar com aquele olhar, mas caiu esse verso no meu colo. E aí foram questões, sei lá, de 20 minutos depois, o livro estava escrito a partir daquele verso. E a partir da indagação do que é o olhar de uma criança. E aí tem a ver com a educação, tem a ver com a literatura infantil, que eu acho que não há nada mais comum à criança do que a poesia, ao universo da criança do que a poesia. E acho que meio que você vai crescendo e vai esquecendo a poesia. Então sempre tem uma poesia como um estágio de pureza da própria história da humanidade. E em algum momento a civilização foi esquecendo, né, aquela oralidade, aquela coisa que era de ritmo, né, dos dias, das horas, do encontro com as pessoas. E ela foi meio que se perdendo, se disseminando na sociedade. Mas eu acho que quando a gente fala de poesia, a gente está falando do olhar da criança. E nesse livro eu tentei trazer um pouco do que é essa pureza para mim. Mais ou menos isso. Bom, vocês já falaram bastante sobre, até estendendo aqui o que eu queria dizer. Mas é justamente isso. Eu vejo muito vocês três assim, né, nessa conexão do estímulo, a leitura, de estar ali no dia a dia como educador e estar em cima de estimular a criança a ler, se interessar por isso, que é um papel fundamental até depois para a vida adulta, né? A gente que lida direto com esse universo da literatura, com a escrita também, porque isso é resgatar a poesia e mostrar que poesia é para criança e é para adulto e tem que estar em todos os momentos. E o contar,
que o seu papel, Cissa, tipo, eu acho incrível, assim, como você mostra esse universo mágico para as crianças e também encanta os adultos, não são só as crianças que se encantam com isso. Então, é pegar aquilo que está no papel e dar vida. E eu acho que, assim, falando um pouco disso da literatura infantil ou dos jovens, elas passam por várias faixas etárias, né? E cada público tem a sua dificuldade, que é uma coisa que eu acredito que vocês enfrentem ao lidar com cada tipo de criança, né? Porque tem a criança de 6 anos vai ser diferente da de 12 anos, vai ser diferente da que tem 8, é uma oscilação muito pequena, mas que impacta no trabalho de vocês. E, bom, o educador que eu ainda tive o privilégio de ter uma escola que estudava Paulo Freire, mas que é difícil e está sendo tão, né, controverso, infelizmente. Mas ele fala que o objetivo da escola é ensinar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo, né? Então, é envolver a cultura da criança na leitura, juntar a educação com a arte, e aí que eu quero chegar no ponto da arte e educação. E eu queria saber de vocês, enquanto professor, enquanto escritor, enquanto atriz e contadora, como que vocês veem a arte e a educação, como que ela está hoje se envolvendo no trabalho de vocês e no cenário mesmo atual, e nesse sentido, se a arte se ensina ou não. Vou começar pela minha visão do cenário. Acho que diferente de vocês, né, a gente tem um pouco a visão espelhada da coisa, né? E eu acho que, infelizmente, a minha visão é sempre pior do que a de vocês, né? Isso porque eu sou otimista, mas é muito difícil mesmo, porque não chega. Se não for um trabalho de romper mesmo barreiras imensas, a arte não consegue entrar na escola. Por mais que os artistas queiram, né? Vocês que lutam tanto para ter acesso, para poder fazer acontecer a coisa lá, né? Vocês que puderam participar, experimentar um pouco isso lá com a gente, só foi possível porque a gente brigou muito mesmo. Assim, e a gente, por exemplo, sofre consequências dessas brigas até hoje, simplesmente para abrir um espaço para que a arte possa entrar na escola. Então, é muito difícil. Eu, olhando assim, com um panorama geral da educação, não tem. Acontecem esses respiros quando alguém de dentro consegue ver uma brecha e abrir um espaço. Só que o desgaste é tão grande, as dificuldades são tão grandes que dificilmente a pessoa consegue continuar durante muito tempo ali, né? A gente tem, por exemplo, o Rodrigo Ciríaco, que fez essa transposição, né? Era um cara que estava desse lado e ele sempre conta isso, que as dificuldades eram imensas, cansava tanto, desgastava tanto que ele passou para o outro lado. E assim, muitas vezes, quando você está lá, dentro da educação, dentro da escola, e entra em contato com pessoas como vocês, a vontade que dá é fazer isso mesmo. Falar, não, eu vou mudar de lado. Só que precisa de pessoas que estejam do outro lado também, né? Eu acho que falta muito ainda, é muito importante, acho que o cenário é esse, né? Não é um cenário bom. Acho que hoje em dia, com todas essas questões políticas, momento político que a gente está vivendo, piora tudo, né? Dificulta mais ainda, mas a gente está lá, tá? Vamos continuar brigando. A gente às vezes dá uma retirada de corpo, respira fundo para poder voltar, mas vamos continuar. Agora, quanto à arte na educação, né? Se ensina a arte, é uma pergunta muito difícil, né? Não sei se a escola não ensina, vou dizer assim, dentro do que é a proposta de educação, de currículo da escola, ela ensina um pouco de história da arte misturado com um pouco de artesanato, com um pouco de técnica,
talvez. Uma visão mesmo do que seria a arte, da importância da arte, ela acontece na escola, mas ela acontece em momentos isolados. Por exemplo, eu procuro trabalhar muito, eu sou professor de história, eu procuro trabalhar muito com arte. Então, os recursos principais que eu utilizo é desenho dos alunos desenharem, cinema, eu utilizo muito cinema, e literatura. Então eu tento sair um pouco daquela coisa dura e fechada da história, que envolve muito uma questão mais política, e ir para o campo da arte para poder fazer uma ponte um pouco melhor com a realidade. Acho que a história, pelo viés que normalmente ela é contada, ela é muito abstrata, e a arte consegue trazer para os alunos um contato um pouco melhor com a realidade. Desculpa me alongar muito. Como é que hoje, a gente já fez várias vezes projetos em escolas. Então a gente às vezes ganha um edital e aí vai nas escolas, e a gente já teve todo tipo de recepção. A gente já teve escola que a gente foi doar livro, fazer oficina, e parecia que a gente estava entregando arma para a criança. Não, tem que conversar com o coordenador, não, tem que conversar com o diretor. Não, o diretor ainda não entendeu a proposta. Quer dizer, tem todo esse tipo de coisa, né? Tem escolas que são muito que a gente desiste. Até a gente já ficou um pouco preguiçoso, eu assumo. Aí a gente começou, por exemplo, a procurar escola que a gente já tinha uma porta, assim. Fui fazer com o Eduardo, porque a escola dele, que eu já conhecia ele, acaba eu sendo preguiçosa, porque aí é difícil você lutar contra essas escolas que não tem. Mas, por exemplo, a escola que a gente mais trabalhou, que é no CEL, lá na Brasilândia, pelo menos a direção apoiava o projeto. Apoiava não financeiramente, mas apoiava pelo menos moralmente. Vamos o dia que vocês quiserem, o horário que vocês querem, a gente cede. Mas é difícil, que a criança também ela não está acostumada a isso. Então, é difícil também. Tem a barreira da direção e tem a barreira da criança mesmo. Como ela não está acostumada a ter isso na escola, ela não sabe lidar. Então, ela às vezes acha que a arte é ficar pulando na carteira. Então, até a gente fala que não, a arte é para você se expressar, a ideia é essa. Mas se todo mundo pular na carteira, ninguém se ouve. Então, é um processo muito difícil. Aí acho que entra um pouco nessa coisa, se a arte se ensina. Eu não sei se ela se ensina, mas eu acho que a gente desperta, e a partir desse despertar vai vir dos outros interesses, né? A gente, por exemplo, entregava caderno para as crianças, né? A gente dava. E aí tinha um menino que mal chegava, ele não queria participar da oficina, ele queria já escrever o que vinha na cabeça dele. E assim, mas espera para ouvir o que a pessoa vai te falar para você. Não, mas ele já tinha isso. Mas foi dar um caderno que já foi para ele o start dele já começar a escrever. E para outro já é muito difícil, você dá um caderno e aquilo não vira um peso, né? Depois a gente vai descobrir por que é esse peso. Às vezes é porque a criança não sabe escrever. A gente trabalhou, por exemplo, uma época com alunos da 5ª série. E esses alunos não eram alfabetizados. Então, a gente tinha que conversar com eles, ver o que eles queriam escrever e ajudá-los a escrever. Então, essa dificuldade de não conseguir escrever atrapalhava muito o processo. E como também a gente acaba trabalhando com uma sala, às vezes é uma sala que a gente pega de 30 alunos, para você descobrir isso indo lá uma vez por semana é muito difícil. Eu diria que é uma batalha árdua e parece que não anda, mas vale a pena. Eu acho que é isso, é um trabalho meio de formiguinha, que eu acho que a gente tenta fazer assim, a partir daquilo, daquele grupo, pelo menos 10 crianças, ou 10, ou 5, ou 2, ou uma vai se interessar, vai querer saber mais, vai descobrir que tem uma biblioteca dentro da escola que ele pode ir, vai falar, não, eu vou querer ter o meu livro de poesia, tem orgulho, né? Mas de um modo geral, quando o resultado fica pronto, isso é muito gratificante. A gente, quando lançou esse livro que eu estou segurando aqui, o Ocupais, a gente fez o lançamento na Mário de Andrade. Fez um lançamento na escola e fez um lançamento na Mário de Andrade. Na escola foi uma zona. Mas não foi difícil. Mas quando eles entraram na Mário de Andrade, é interessante como também quando eles têm o trabalho deles reconhecido, eles mudam.
Foi muito legal ver eles entrando, o orgulho deles, assim, quando eles iam fazer a poesia e mostrar pro pai, o pai tá lá. Então é isso que faz a gente achar que vale a pena, que apesar de parecer que lá dentro ninguém estava nem aí, mas quando eles foram para um lugar diferente, foram num espaço que eles se sentiam reconhecidos, o trabalho parecia que... Parecia não, aí eu tenho certeza, valeu a pena. Junta dois aqui. Eu também não falo pouco, né? Eu vou tentar ser sucinto, mas são perguntas que poderia durar a tarde toda aqui na discussão, né? Mas o cenário, eu concordo com o Eduardo, é muito difícil, né? Por exemplo, recentemente você teve um governador em Rondônia que censurou Machado de Assis e Euclides da Cunha. Cara, você chegou ao ponto de achar que Memórias Póstumas de Brás Cubas tem alguma coisa ali que seja indecorosa para um jovem de hoje em dia? Você imagina o tanto que a gente tem que percorrer para lutar contra essa torrente, né, de desinformação, de deseducação. Então, assim, acho que o cenário é o pior possível. Paralelamente, você não tem institucionalmente um programa voltado para a arte, né? Até hoje você não tem música nas escolas, que é uma coisa que eu nunca entendi o porquê que não se ensina música nas escolas, por exemplo. Então a arte, ela vem assim, meio que marginal, né? Esse trabalho de formiguinha que eles estão falando depende muito do professor. E aí você está num outro problema que tem a ver com a formação dos professores. Eu digo que eu sou professor não praticante, né? Eu fui licenciado em letras e tal, mas não tive uma rotina de sala, de aula. Mas eu casei com uma mulher que é professora de história também, e eu participo muito. A gente discute muito, inclusive dos programas dela na escola. E o que eu posso dizer é o seguinte: quando ela abraça uma causa, um projeto, acontece. E é muito difícil você criticar, né? Por que os demais não fazem a mesma coisa? É salário, é força de vontade, é cultura, é falta de um estímulo do governo. Gente, é muito complexo isso. Eu só sei que quando o professor abraça uma causa, está disposto a trazer o aluno para aquele projeto, a coisa acontece. Quando a coisa vem de cima para baixo, não acontece. Então, o que eu percebo é o seguinte: por exemplo, esse livro aqui, O Alien da Linha Azul, ele tem toda uma linguagem de periferia, e ele foi muito bem aceito na periferia. Não só no universo ali do Sarau da Brasa, mas também na escola, que a minha esposa trabalha. A professora de leitura trouxe ele para a discussão, os alunos trabalharam, e aí me convidaram para conversar sobre, fizeram um evento, e os poemas, cara, assim, tinha um palavrão lá no meio que eles adoravam, e aí o palavrão meio que rolava o poema, sabe, era como se fosse uma coisa meio que proibida, eles adoravam essa história. Acho que a professora nem tinha se ligado que tinha um palavrão ali. E agora imagine, então, se o palavrão causou alguma coisa ali, e nesse universo está sendo censurado o Machado de Assis, percebe o quanto que a gente tem que percorrer? Então é desanimador. é muito desanimador. Mas por outro lado, quando a gente percebe esse trabalho de formiguinha, quando a gente vê o aluno está ali, eu fico alunos, a minha esposa fala para mim, tem alunos que não largavam, todo dia estava com um livro lá, querendo mostrar que estava lendo o livro, ou gostou mais desse poema, mais daquele, e daí ela convida eles para escrever. Daí vem a pergunta, né, se ensina ou não? Para fechar a pergunta. Se ensina. Eu acho que amar se ensina, odiar se ensina, né? O ser humano está sempre aprendendo um com o outro. Então, assim, você tem muito que ensinar sobre a arte, né? Você tem a história da arte, você tem a análise crítica, né? Os instrumentos, as ferramentas para se analisar uma arte, mas eu acho que a melhor maneira de trazer a criança para a arte é com a mão na massa, não importa como. Então, se você está falando de literatura, vamos produzir texto. Se você está falando de pintura, vamos pintar. E vamos dialogar sempre o que esse texto tem a ver com a minha realidade, vamos transformá-lo, porque esse é o movimento da arte, né? A arte canônica, que é estudada por 500 anos aí, ela só é canônica, só universal, porque a todo momento ela está sendo ressignificada. A partir do momento que deixar de fazer sentido para a gente vai abandonar numa biblioteca e nunca mais vai abrir aquele texto. Então acho que é interessante o professor ter isso em mente, de que isso precisa ser ressignificado para a realidade de cada aluno. Quando isso é feito, a aceitação é imediata, é a única coisa que eu posso dizer.
tem eu estava pesquisando muito sobre arte e educação, e aí eu encontrei uma pesquisadora que é a Ana Mai Barbosa. Ela já é bem senhorinha, assim. Mas aí ela falando muito sobre essa questão de ensinar arte nas escolas e dos processos e da visão crítica e de como a gente tem deixado isso de lado, que ela percebe alguns processos das escolas daqui. E ela fala que, nesse sentido que eu provoquei de se a arte se ensina, é porque ela define como se a arte não se ensina, mas contamina-se pela arte. E é muito isso que vocês estão mostrando aqui, que é colocar a arte no contato, né, com a criança, com o jovem, aí ele está ali e se encantar por aquilo e se contaminar e falar, nossa, agora eu quero uma poesia num livro, agora eu quero ler, agora eu tenho interesse por isso, ou eu vi que não é uma coisa chata, ou uma coisa, sei lá, brega. Eu tive uma escola aqui da Zona Norte, escola estadual, que a gente tinha uma sala de música, eu tive música na escola, tive teatro, tive algumas aulas assim, mas aí mudou a direção e tiraram tudo. E teve uma outra, uma escola particular, a primeira coisa que eles fizeram para cortar custo foi quebrar o palco. Não teve mais aulas de teatro, nem nada. Assim. Então, a primeira coisa que a gente vê que é descartada é a arte, né? Principalmente na educação. E justamente em relação a isso, que eu queria chegar no ponto de que, às vezes, a arte e a educação é vista para as crianças, principalmente, como uma brincadeira. Então, se é uma brincadeira, não é nem levada a sério, porque brincadeira tem que ser levada a sério. E às vezes eles tratam como uma brincadeira e não valoriza nem o artista e nem o arte educador, e muito menos o professor que está tentando lidar com isso, então o professor encontra barreiras. E também eu queria saber disso, se vocês conseguem vender projetos artísticos voltados para as crianças, se isso recebe a devida valorização e quais as barreiras que vocês acabam encontrando nesse sentido. Se todo o trabalho que vocês pretendem fazer, se você for levar o seu livro numa escola ou numa biblioteca, ele vai entrar num quesito de compra, ele vai ser bem aceito, ou vai ter que ser voluntário, ou se o professor fizer mesmo a requisição para abrir um projeto dentro de uma escola, quais são as barreiras que ele vai enfrentar com uma direção, ou os projetos artísticos, né, nos céus, né, nos próprios ambientes que são voltados para as crianças, como que isso é recepcionado e tratado, né, esse respeito que se tem. Bom, eu vou novamente falar, né, desse lugar que é um lugar de dentro da escola. Assim, como eu falou bem, se o professor fizer, acontece. É uma questão que não tem a ver com a escola em si, a escola como comunidade escolar. A escola ela fica basicamente refém de algum professor que tem a possibilidade de realizar um trabalho. Por que será que nem todos fazem, então? Né? Se um professor consegue fazer, por que os outros não fazem? Tem a questão da formação, mas tem a questão do desgaste, porque o professor, para ele fazer um trabalho como esse que você disse que a sua companheira fez, ou como a gente fez na escola, é uma luta por dia. Todo dia é uma luta para você conseguir colocar a arte dentro da escola, para você conseguir desenvolver um projeto. Então, nem todo mundo está disposto a isso, porque a gente já tem o nosso desgaste cotidiano, que não é fácil você trabalhar em escola pública, em escola da periferia. Você tem centenas de problemas todos os dias. Aí, fora esses problemas, você ainda está criando mais. E aí, pior não é isso. Quando você é um cara que está à frente para poder fazer funcionar alguma coisa, você é visto pelos seus colegas, pela sua direção, como o criador de problema. Você é um cara que está causando. Você chegou lá, estava tudo bem até agora, tudo quieto, tudo tranquilo, tudo em ordem. Você chegou aqui e está bagunçando, né? Você está atrapalhando o andamento da escola. Então, infelizmente, a gente é visto dessa forma. E aí, isso nem sempre todo mundo está disposto a isso, né? O cara, às vezes, pensa, não, eu vou continuar aqui no meu cotidiano e não vou me arriscar a ser mal visto, né? Pela escola, pelo diretor. Se o diretor quiser, se o coordenador quiser, facilita. Mas o que eu quero dizer, assim, que eu disse como professor, depende do professor, é que quase nunca o diretor ou o coordenador, ou alguém que está acima dessa hierarquia, toma essa iniciativa. A iniciativa quase sempre ela vem do professor.
E aí, infelizmente, quase sempre que essa iniciativa é tomada pelo professor, ele toma porrada. É difícil ele tomar essa iniciativa e o diretor ou o coordenador olhar e falar: que legal isso que você está fazendo, pô, vamos lá, vou incentivar, como você falou que acontece no céu, né? É muito raro isso, você sempre vê o cara ali, sempre com o pé atrás, porque às vezes eu até entendo muitas vezes a posição deles, porque os próprios colegas cobram, os próprios professores pressionam muitas vezes a direção e falam: pô, o cara está causando, ó, o cara toda hora bagunça aqui. Os alunos agora acham que podem falar palavrão, porque eles leram palavrão no livro. O professor falou que pode na sala de aula. O professor falou que se o professor falar alguma coisa para o aluno que o aluno se achar desrespeitado, o aluno pode enfrentar o professor. A gente passou por isso. Várias vezes a gente começou a discutir racismo, homofobia, misoginia, machismo. E os alunos toda hora levantavam a mão e falavam: mas tem professor que faz isso com a gente. Pô, mas o professor tal falou isso. Mas isso aí que você ensinou pra gente, tem que ensinar pros professores também, porque e aí, entende? E aí você começa a gerar conflito. Então é complicado. Eu acho que eu até me fugi aqui do tema, né? Não abordei, mas eu fiquei ligado no que ele tinha falado, na questão que ele tinha levantado, do que era de dentro da escola. Acho que é complicado, não é uma coisa assim, são muitas linhas que passam ali juntas, e a gente não querendo culpar ninguém ou dizer: o problema está ali, o problema está aqui. O problema está espalhado, a gente precisa, na verdade, se juntar forças para conseguir furar essas barreiras ou fazer com que as pessoas entendam a importância de ter a arte dentro da escola, das crianças entrarem em contato com isso, deles poderem experimentar determinadas coisas, né? E só para finalizar, tentando pegar um pouquinho do que era para levantar, eu tento mostrar para eles, fazer um trabalho no sentido contrário, né? A arte não é importante, né? Acho que não é visto como importante dentro da escola. Os próprios professores falam que o importante é ele saber isso e aquilo, e a arte é meio como se fosse essa parte da brincadeira, essa parte da recreação, ou algo que é supérfluo, algo que é secundário. Porque a escola não tem a preocupação de formação humanística. A escola não tem a preocupação de formar um ser humano, a escola tem a preocupação de formar trabalhador. É isso, a gente enfrenta esse problema. Então, eu tento quebrar um pouco isso, mostrando para eles o quanto as coisas que todo mundo fala que são importantes são tão desimportantes quanto a arte, são tão inúteis quanto a arte. Então, eu tento traçar um paralelo para eles e mostrar: nem tudo que fala que é tão importante assim é tão importante assim, para trazer para o caminho contrário. Ao invés de tentar elevar a arte nesse grau da importância das coisas, eu mostro que as outras coisas não são tão importantes assim também. E dentro, suavizar um pouco, tirar um pouco do peso que eles têm todo dia, dizer: você não vai ser ninguém, não estuda porque você vai arrumar emprego aonde? Essa coisa que eu tento tirar um pouco, né, de cima deles, porque é pesado, esse cotidiano da escola. Pegando isso que você falou, né? A gente quando a gente faz as oficinas, a gente tenta falar que a poesia que eu quero, não, que eles fazem, que é isso, que eles tratam de coisas deles, né? Isso que é importante, que a gente consegue, né? Então é esse mesmo que a gente quer fazer mesmo, é mostrar que a arte, na verdade, faz parte da vida deles e é importante para eles se expressarem, para eles entenderem, né? Tem uma poesia aqui de um menino que chama Henrique. Na escola ele era muito problemático, apanhava do pai, não tinha mãe. Aí tem uma poesia curta dele que era assim: se não deixarem eu ir para a casa da minha avó, eu me transformo em chuva e vou na água. A gente achou tão bonito e assim, lembrando da história dele, né, como ele, que assim, na casa do pai ele apanhava, então ele tentava ir para a casa da avó, aí o pai não deixava. Então ele conseguiu transformar isso na arte, num poema curto super bonito, ainda mais a gente sabendo da história dele, tem tudo a ver, né?
ele querer não ficar com o pai. Aí Essa coisa que você falou de como é levar os projetos. para a escola. Eu acho que poesia pode mudar o mundo para todo mundo, para o mundo. Mas eu acho que para a criança é super importante, porque se a partir do momento que essa criança gosta de poesia, sabe da importância da poesia, ela vai se tornar um adulto multiplicador, um adulto que pensa mais. Então a gente fez vários projetos, já fizemos vários editais, ganhamos alguns editais para levar para a escola. Aí quando você ganha edital, você já tem uma verba, né? Aí, então você chega na escola já com uma verba, com uma proposta. Quando você chega já com essa verba, com essa proposta, como eu te falei, algumas escolas são muito complicadas, você acaba às vezes desistindo ou até faz. Eu, por exemplo, quando a gente ganhou o edital, eu queria fazer na escola que eu estudei. Eu estudei o ensino primeiro grau. E foi muito difícil. Fui lá, teve reunião, aí no final do ano não adiantou, a gente fez, mas por muita insistência, porque eu queria, porque era a escola que eu tinha feito o meu primeiro grau. E aí então, quando a gente entra na escola já às vezes com o edital, dependendo da escola, eles sempre acham bom, porque até, assim, pelo menos, por exemplo, nas escolas que eu fui, para a escola é boa, né? Quando ela tem depois um livro para mostrar, às vezes no céu, pelo menos, é uma coisa que eu sinto que eles se sentem também. Olha, a gente tem um projeto diferente. Então, para eles também não deixa de ser uma moeda para eles mostrarem, né, o valor da escola. Mas, quando você não tem esse edital e você vai querer que eles, por exemplo, meu trabalho é tão importante, por que então você não compra meu livro, você não arruma uma verba para a gente poder fazer uma oficina? Aí, não. É super importante, mas infelizmente a gente não tem nada, nunca, né? Ele pode ter para comprar canequinha colorida para a sala dos professores, mas para dar para projeto cultural, a gente já fez, a gente faz muita escola, normalmente sempre voluntário, a gente vai porque a gente quer, ou porque a escola se mostrou interessada. Isso também tem isso de bom, a gente, como vai em um monte de lugar, aí uma professora vem e fala, não, mas eu quero muito que vocês vão lá, e de repente a gente vai, sem verba mesmo, e em alguns casos muito raros a gente conseguiu vender livro. Por exemplo, não, você não vai pagar o projeto, mas assim, a gente vai deixar 20 livros, você vai pagar por esses livros, mas são raros os casos, apesar de eles acharem importante, mas aí assumir isso como política pública, né, como falar assim, não, tem que ter uma verba para trazer esses projetos de fora que se enriquecem, é sonho. É sonho. Bem, eu ainda não consegui levar efetivamente, né, esse livro A Lua dos Olhos de Maria para escolas, mas algo que eu venho estudando desde que eu lancei. Quais são as possibilidades, né? Se é edital, o que não é. O Nibri-san também, que é escritor e também editor da Selim, também tem estudado isso. O que eu sei, depois eu até posso falar mais sobre o livro, acho que talvez eu deixe isso para o final, é que ele foi pensado numa relação pedagógica. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E no que ele pode estimular e quais discussões ele pode trazer. Mas eu ainda estou procurando esse espaço. Basicamente, onde ele chegou foi por iniciativa individual de alguns professores de leitura, em algumas ONGs também que trabalham com criança. Mas eu ainda tenho fé de descobrir um jeito de distribuí-lo mais massivamente, assim, digamos assim, para a rede, por exemplo. Aí seria um sonho, mas eu não sei. Assim, estou à procura desses caminhos também. Se vocês souberem, eu agradeço. Só para fechar o assunto que ele comentou lá dos professores, que eu acho importante, né, frisar, quando eu falei sobre quando o professor quer, acontece, pode ter uma outra interpretação aí também, acho muito importante isso. Só que aquela coisa, né? A gente está acostumado a ter o professor como o missionário, né? Então fica aquela coisa, quando o professor abraça a causa, ele é o profeta da educação, ele faz em nome de um ideal, a coisa fica quase religiosa, aí acontece. Isso é terrível. Então, na verdade, o professor não deveria querer, a coisa só não deveria acontecer a partir do momento que o professor quer. Na verdade, esse querer deveria estar nos projetos pedagógicos de todas as escolas. E aí sim, a coisa funcionaria. Acho que enquanto a gente está falando assim, bem, se aquele professor ali conseguiu, é porque ele é exceção.
Se a gente começar a tratar aquela exceção como possível regra, a gente esquece que tem toda uma estrutura, um sistema por trás que o minam diariamente para que isso não aconteça. Aí eu concordo com ele e só estou sublinhando tudo que ele falou. E eu queria interligar mesmo, assim, direto os 3 trabalhos, se já se adiantou, é justamente sobre isso que eu quero que você fale, dessa relação de escrita, como você já tem os outros livros, né? O que você pensou para escrever esse livro infantil? Principalmente ele sendo mais poético, nesse sentido pedagógico, nesse sentido de arte e educação, porque eu li e senti isso e vi agora na outra versão que você ampliou e deixou mais essa interação, né, para ele ser trabalhado. Então, como que foi escrever o processo desse livro para poder colocar ele para ser estudado? Se você sentiu necessidade de ter ilustração também, e aí já voltando propriamente para os livros, né, das crianças, que a maioria, às vezes é mais desenho, digamos assim, do que história. Não que o desenho não conte, mas às vezes ele é só um livro bonito e não está carregado de uma história ou de uma coisa que vá cativar, assim como a gente pensa, né, no livro adulto. E eu sei que no seu eu tenho muitos livros das próprias crianças que desenharam, né? E então você trouxe elas para participar também desse universo. E é isso, né? Tipo, se nesse sentido, quando você escreveu para ele ser trabalhado, se você também pensou não só nas escolas, mas também no trabalho de uma contadora. Quando alguém for contar para trabalhar esse livro, como que ela vai fazer? Se eu vou escrever, deixar mais poético por conta disso, dessa facilidade para lidar com as crianças, né, desse intermédio. Nesse sentido, aí você guarda um pouco. O Eduardo, se você chegou a trabalhar muitos livros infantis mesmo, porque eu sei que você tem outros projetos que você amplia, né? Você levou já o próprio Marcelo, já foi lá na escola, trabalhou o livro com eles, não era um livro feito para os jovens em si, mas conseguiu trazer esse universo para as crianças. E como que dá essa indicação mesmo de um livro para você indicar para a criança ou para a escola, para lidar com esse público? E a Cissa, quando vai contar a história dos livros, se você adapta o texto, para você escolher para fazer um trabalho de contação ou para trabalhar mesmo com as crianças, se você vai adaptar o texto, você pega um livro que você quer trabalhar, independente de qual seja, vai adaptar para o público, para a criança, ou se é o texto que faz você se adaptar, se é ele que faz você se moldar para mostrar aquele trabalho, para fazer a contação. Então deixa eu falar um pouco da concepção, né, desse livro. E o que a gente pensou? Bem, quando eu compus ele, até falei um pouco aqui do momento que veio no primeiro verso, né, e depois ele veio num jorro assim. Claro que eu não estava ali pensando, bem, eu vou escrever isso, pensando numa utilidade lá no fim, para as crianças poderem trabalhar. Não, primeiro foi uma criação totalmente livre, como acho que tem que ser a literatura, né? Porque, apesar de tudo, é uma literatura. Eu encadro o livro como prosa poética, por falta de onde encaixar ele. Literatura infanto-juvenil? Não sei, porque na verdade a resposta que eu tenho é essa dos adultos, né? Todos os adultos gostaram muito do livro e tentam passar para os mais jovens, mas eu sinto que na verdade está sendo tocado mais os adultos também. Eu fico nessa dúvida, será que é literatura infantil mesmo? É uma pergunta que eu me fiz. Mas depois que eu construí o texto, eu comecei a imaginar quais seriam as possibilidades, né? De como realizar isso num livro. E aí, conversando com o Ni, acho que foi dele a ideia de fazer as crianças desenharem e a gente utilizar a própria ilustração das crianças. E eu achei isso maravilhoso. Então, eu convidei 3 sobrinhos meus, mas a minha filha na época tinha 1 ano, eu acho. Então ela não entendia muito, mas aqui ela tá com a mãozinha e o pezinho dela faz parte das ilustrações. Então foi uma coisa assim meio que livre, né? Eu reuni eles, li a história, falei, agora a partir de agora vocês desenhem o que vocês quiserem, o que vocês mais gostaram da história, e é livre. E daí eles fizeram todos os desenhos, né? Daí depois a gente reuniu tudo e falou, bem, agora vamos pensar numa edição, o que a gente vai aproveitar? E foi mais ou menos assim, entendeu? Então assim, eu gostei disso porque eu não propus muita coisa, eu apenas deixei que a imaginação deles aflorasse por eles mesmos. E aí eu utilizei a própria criação deles, né? Aliado a isso, daí o que a gente pensou? Vou mostrar mais ou menos aqui o livro para
para vocês. Então, assim, por exemplo, o livro, deixa eu pegar aqui, tem uma ilustração, aqui, por exemplo, né? Então, a gente utilizou a ilustração, o texto junto com a ilustração, e sempre uma página em branco, sugerindo que a criança pudesse desenhar também. Então, assim, ela vai lendo e desenhando. Então, a ideia, assim como os meus sobrinhos tiveram a inspiração de desenhar, é que as crianças também possam usar o livro inteiro para desenhar. E nessa edição aqui, que é a segunda edição, que a gente fez algumas modificações, no final, aí eu proponho abertamente, eu falei, não, vamos colocar uma coisa abertamente para fazer com que eles produzam. E daí eu explico, né, a situação de Maria, que é a personagem do livro, que ela tinha o poder de enxergar as coisas de uma maneira não convencional, né, como se ela visse a verdadeira realidade das coisas por trás das coisas. E daí eu começo a indagar para as crianças assim, como que seria então se você também tivesse esse poder? E aí eu começo a incitá-los a fazer as criações, né, a desenhar as coisas que eles estão imaginando. Por exemplo, assim, como seriam os dois corações de uma montanha alpinista. A pergunta em si ela já é totalmente poética. Então a ideia de montar um paradoxo na cabeça, mas isso é muito comum. As crianças adoram desenhar coisas que não existem, inventar coisas que não existem, mas que são para elas verdadeiras, né? Por exemplo, liquidificador de silêncio. Então eu vou propondo para elas começar a desenhar e depois no final, para ela inventar algo, dar nome e desenhar a sua maior invenção. E aí eu acho que o livro, nessa segunda edição, conseguiu ter essa proposta, que já estava presente na primeira, de que fazer com que a criança abrace aquela história para ela e também passe a produzir algo, assim como os meus sobrinhos fizeram, entendeu? E basicamente é isso. Daí depois dele feito, tal, a gente começou a pensar em alguns significados possíveis. Então a gente faz um paralelo ao mito platônico das cavernas, que é muito estudado em filosofia nas escolas, que é aquela fábula, né? Que as pessoas estavam dentro da caverna e só enxergavam as sombras na luz, e a realidade para essas pessoas eram aquelas sombras. Nunca tinham saído da caverna para enxergar a luz e ver como que era a forma realmente, né? Enfim. E aqui Maria faz esse percurso de uma outra forma, porque a partir do olhar dela, ela meio como um farol vai dando essa luz, enxergando as coisas e mostrando para as pessoas ao redor como seriam aquelas coisas de uma outra forma, ou qual é a verdadeira essência daquelas coisas. Então, a partir daí, que eu falo que é o diálogo. Então, assim, se você começar a associar esse livro com outros mitos, você já tem um link na filosofia, você já tem um link na pintura, você tem um link no desenho, você tem um link na literatura, na criação de versos, na criação de um texto literário. Então, por isso que eu imagino que ele possa ser bastante trabalhado. Era mais ou menos isso que eu queria falar sobre o livro. Como contadora de história, cada contador tem um estilo, né? Cada contador segue, tem um contador que trabalha com muita música, eu acho lindo, mas eu não tenho essa capacidade. Tem contador que segue um roteiro pré-determinado. Eu, na verdade, sou uma contadora bem anárquica. Eu, normalmente, por exemplo, leio uma história, eu faço um roteiro de ação, a história acontece isso, e eu vou contando a história. Normalmente eu sempre tento perguntar, mas o que você acha? O que você faria? Eu sempre busco a criança. Eu acho que fica mais divertida e também acaba aumentando a história. Eu sempre tento fazer com que o público participe dessa contação. Então, na verdade, o autor às vezes fica um pouco... ele vira uma lembrança. Em alguns casos até ele vira só uma lembrança, né? É o título, mas eu gosto também às vezes de brincar com frases. Então, assim, por exemplo, tem uma frase que eu acho bonita, aí eu tento repetir essa frase. Eu faço essa frase cantada, faço essa frase baixinha, com algumas frases. Mas o que eu gosto como contadora é sempre ser meio anárquica. Então, essa coisa de, a partir do que eu vou seguindo o roteiro, né? Tem um roteiro de ação, que isso eu guardo também, né? Eu tento decorar isso, para aí a partir daí ficar mais livre para participar principalmente com criança. Agora, quando você faz contação para adulto, porque aí eu acho que tem uma coisa da preocupação da poética mesmo, né? Da poesia do que você está lendo. Aí eu já tento me preocupar mais com o texto, mas também é assim, eu me preocupo e fujo. É uma característica minha, de sempre buscar um público que ele reaja, que aquela história não esteja estática. Aquela história pode ser mudada a partir do que aconteceu naquele exato momento.
Isso também para mim é estimulante, porque assim não fica assim, eu sei o que vai acontecer exatamente. Isso para mim é bom e eu acho que funciona. É isso. Bom, acho que você queria saber em relação a faixas etárias, né? Tipo de livros, Bom, assim, a gente começou esse trabalho, um trabalho enquanto eu estava como professor de sala de leitura. Porque na rede municipal, as escolas têm esse professor que é responsável por desenvolver o trabalho com leitura e incentivar os alunos a lerem. Basicamente, eles têm uma aula de leitura, vamos dizer assim. E eu fiquei alguns meses lá, trabalhando na sala de leitura. E a Joyce, que desenvolveu o projeto comigo, ela é professora de língua portuguesa. Então a gente resolveu fazer uma parceria de língua portuguesa com a leitura e ver o que a gente conseguia dali para resolver os problemas que a gente tinha identificado como importantes com eles, que eram todas essas discussões identitárias e tal, os problemas de preconceito e conflito que tinha na escola. Tudo partiu daí, na verdade. Como resolver esses problemas através da literatura. E aí trabalhei em livros infantis com as crianças do 5º ano para baixo, os livros que já tinham na sala de leitura. Então, é muito difícil, por exemplo, a gente conseguir fazer com que os livros que não são de grandes editoras ou que não têm os contratos com a prefeitura, eles cheguem até a escola. O argumento sempre é a questão fiscal, a questão de nota e uma coisa mais burocrática. Então, para a gente fazer com que os livros de vocês, por exemplo, cheguem até a escola, a gente precisa criar recursos que são extraordinários às verbas oficiais da escola. As verbas oficiais, elas raramente elas podem ser usadas para isso, por conta dessas questões fiscais. Então, os livros infantis, a gente usou os que já tinha lá. Tinha problema de muitas crianças que não sabiam ler. E aí, então você fala, como que eu vou livrar essa criança do estigma? Porque, infelizmente, as crianças têm essa crueldade, né, do cotidiano da escola. Então, a criança que não sabe ler, ela é estigmatizada. Então, como tirar esse estigma da criança que não sabe ler na aula de leitura? Porque é terrível. Eu ficava imaginando a criança chegava o horário da aula de leitura e a criança ia para a sala de leitura e ela era aquela que todo mundo ia olhar para ela e falar, mas o que você vai fazer na aula de leitura se você não sabe ler? E aí a gente começou a trabalhar com livros que não tinha texto. Tem muito livro bom, os livros muito bem feitos, só com imagens que contam as histórias. Aí a gente, nessa questão da contação da história, mas dava só um start e deixava que eles contassem a história daquilo que eles estavam vendo. E esses alunos que não sabiam ler, nessa hora conseguiam se libertar um pouco do estigma, entrar, fazer parte, compartilhar a leitura com os outros, a leitura deles sobre o livro, manusear o livro, ter um contato com o livro como algo que não fosse mais assustador ou torturador ou algo que colocasse ele numa condição ruim. Com os mais velhos, um pouco os adolescentes, a gente foi mesmo de cabeça na literatura periférica, porque era uma questão de linguagem. Eles se identificaram muito com a linguagem, com a temática, com as coisas que eles estavam descobrindo ali naqueles livros, só que a gente teve que percorrer praticamente a cidade em 1 ano e meio que a gente ficou desenvolvendo. A gente percorreu quase todos os saraus e slams da cidade e foi entrando em contato com todo mundo que a gente podia para poder ir adquirindo o livro na mão de todo mundo. Então a gente formou uma biblioteca nossa. Então os livros são nossos, os livros estão com a gente, não são da escola. Então a gente formou uma biblioteca nossa de, sei lá, mais ou menos uns 300 livros que a gente disponibilizava para eles. A gente fazia a mesma coisa que a escola fazia, a gente fazia como nosso sistema. Anotava o nome de cada um e eles levavam cada um, ia trocando. Cada dia um levava o livro para casa, depois devolvia, trocava com o outro. E a gente ia fazendo a leitura desses livros, a reescrita dos poemas, fazendo slam na escola, fazendo sarau, fazendo um monte de coisa que eles podiam.
ao mesmo tempo entrar em contato com os autores e expressar o que eles estavam criando em cima de literatura. Acho que o trabalho foi esse. Eu lembrei de um detalhe que é importante do livro, que é justamente essa história de contação, né? Tanto que ele, quando eu escrevi, eu imaginei ele podendo ser contado. Então, ele já começa, conta-se que naquela noite, então já é uma história que vem da tradição oral e se pretende assim, né? E antes mesmo de lançar o livro, o Ni mostrou para uma contadora, amiga Patrícia Chante, e ela se apaixonou pela história. Ela tinha um grupo na época e falou, não, quero contar essa história. E contou no lançamento, daí essa contação acabou indo para o Museu da Imaginação. Recentemente também ela contou no Sesc Interlagos. E também tem esse viés, que ele pode ser contado também. Então, acho que é isso que faltou esse detalhe no livro, tá falando do livro. Mas esse trabalho que se faz, de vocês estarem presentes e persistindo, eu acho que é muito mais do acreditar e de estar lidando com a criança em si, né? Porque senão a gente desiste, né? A gente acaba falando, não quero mais porque os adultos não querem saber, ou não é reconhecido ou valorizado nesse ponto. É sempre uma guerra, uma batalha, mas um trabalho que está crescendo. E como esse trabalho está crescendo, queria saber o que cada um gostaria de pontuar como o mais maravilhoso já aconteceu, de experiência que vocês tiveram em relação ao livro, a Assis em relação ao trabalho mesmo que você faz, de contação e com as crianças, né, da produção, que você já falou um pouco de algumas poesias que as crianças criam e são incríveis porque despertam outro lado que você não espera. O Eduardo também com o coletivo que levou para os saraus, levou para os lugares e criou já esse estímulo, esse brilho nos olhos das crianças e dos jovens. Então, o que mais de maravilhoso aconteceu nessa experiência e o que mais de tenebroso aconteceu em relação a trabalhar com a arte, assim, uma coisa absurda e principalmente em relação com o público infantil, que fez vocês pensarem desistir, o que realmente foi assustador, em contrapartida, o que foi de esquentar o coração. Bom, aproveitar para falar um pouquinho do livro, que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu com o nosso trabalho, né? Graças à oportunidade que os poetas do Tietê, Assis, São Paulo, deram para a gente, através do Felipe Yanes, que é o organizador do Vopo, que colocou a gente em contato com eles, e foi um raio, na verdade. Acho que a gente iniciou o projeto. Na verdade, a gente nem tinha iniciado o projeto ainda, nem o coletivo. A gente iniciou esse trabalho de parceria de sala de leitura e língua portuguesa em agosto, e em dezembro estava lançando o livro com os poemas dos alunos. Foi uma coisa assim que até hoje eu fico perplexo. Nossa, como que isso aconteceu? E foi assim, a gente foi entrando em contato com a literatura periférica, conseguiu levar o Vopo na escola para fazer uma apresentação em outubro. E quando os alunos viram a apresentação do Vopo, eles ficaram alucinados. Eles falaram, a gente quer fazer isso. A gente quer ser igual ao Vopo. A gente quer fazer a mesma coisa que eles fazem. E começaram a escrever, começaram a recitar, começaram a procurar livro, querer saber o que eles liam, o que eles estavam fazendo. E aí a gente entrou em contato, né? E eles tinham esse projeto do Veio Ventania, que era uma parceria com as escolas, era com a biblioteca antes, né? Depois com as escolas, esse especificamente com escolas públicas. E a gente tinha que participar de alguns saraus que eles realizariam em bibliotecas, e em contrapartida oferecer os poemas que os alunos tinham escrito para que fosse publicado no livro junto com os poemas do Vopo. E foi quase que espontâneo, assim. A gente não teve quase que trabalho nenhum para fazer, porque eles já estavam querendo escrever, estavam prontos, e em 2 meses, menos que isso, estava com os poemas prontos, corrigidos,
acreditados, um deles e a gente fez essa festa de lançamento do livro no Sarau junto com o Vopo. Foi um negócio muito bonito, uma coisa assim, só estando lá mesmo para ver, assim, muita criança junto. Acho que devia ter umas 80 crianças pelo menos participando do Sarau, do lançamento do livro, todo mundo muito feliz. E o pessoal aí, com essa visibilidade, com essa coisa, foi lá. Pessoas de órgãos superiores da Secretaria de Educação, supervisor, um monte de gente que tinha interesse, foram lá ver o que estava acontecendo, né? Que raio foi esse que caiu nessa escola? Eu diria assim, tenebroso, eu diria, não conseguiria elencar uma coisa só, mas todas as vezes em que o nosso trabalho sofreu o mesmo descaso por parte das pessoas que a gente acredita que teriam condições e deveriam, até mesmo como própria função, incentivar e ajudar que a gente pudesse desenvolver. Então, é isso. Não, por exemplo, pessoas que deveriam estar na festa do lançamento do livro não estavam, pessoas que eles inclusive não conhecem de tantas vezes que eles foram lá. Quantos saraus vocês fizeram lá? Então tem esse tipo de coisa que eu acho tenebroso, né? De resto foi basicamente alegria e coisas que me iluminaram muito para que eu possa continuar fazendo isso e fazendo outras coisas, inclusive projetos pessoais, que a partir disso me despertou muito. A gente gosta muito de trabalhar com crianças. Esse livro mesmo, a gente tinha esse projeto do Veio Ventania, que não tinha nada a ver com escola, foi a gente que resolveu linkar com a escola, linkar com fazer um livro que a gente achou que ia ser importante. Acho importante ter o objeto, né? O livro, acho importante ter o livro como prova desse trabalho que foi feito, para não ficar só na memória. E esses trabalhos, esses livros, esses objetos, para mim são muito marcantes mesmo. O primeiro, eu tenho um carinho especial pelo Céu Paz, que é um lugar que a gente vai desde 2015, então é um trabalho contínuo. Então é muito bom quando a gente, por exemplo, entra onde a gente vai ver o céu, é em cima do morro, é o final, vamos dizer assim, depois do céu não tem mais nada. Então quando a gente vai subindo, as crianças veem a gente no carro e falam: ai tia, vai ter sarau, ai que legal, vem atrás do carro. Tem criança que eu vi criança, agora já está mocinha, então todo esse processo é bem legal. No lançamento desse primeiro livro, a gente fez com crianças de uma quinta série e todos os alunos da nona. Isso também é importante para falar como o professor está envolvido. A professora da nona, não vou falar que é culpa dela, ela estava grávida durante o processo. Enfim, o livro foi feito com as crianças, mas as crianças mesmo não souberam aproveitar. Já com a professora da quinta série, a gente não queria fazer com os alunos da quinta, porque a gente achava que eles eram muito novos, mas a professora abraçou a causa. E aí, então foi bem bonito, porque essas crianças, realmente elas curtiram, a professora trouxe livro para eles lerem, e no dia do lançamento, que foi dentro do céu, vários pais dessas alunas da quinta série foram lá e deram depoimento. Crianças que não... Lá no céu tem muita dificuldade, muita criança de quinto ano que não é alfabetizado ainda. Então diz que o filho começou a ser alfabetizado com o livro, começou a se interessar pela leitura com o livro. No dia do lançamento, muitos pais choraram, a gente chorou, as crianças choraram. Esse primeiro foi muito emocionante, assim, de ver o pai falar assim: meu filho não lia e agora ele escreve, né, para o pai e para a criança também, dela sentir, né, ela vai lá e vai pegar a poesia dela, tá em tal página, abrir. Então o lançamento desse Dentro do Céu, com o depoimento dos pais, foi muito emocionante, foi uma coisa, foi meio terapêutico, sabe, assim, de vou dar meu depoimento, mas foi muito lindo. Eu nunca esqueço. E esse aqui, o lançamento que a gente fez, que eu até já falei, quando foi lá na Mário de Andrade, porque já foi um livro que o lançamento Dentro do Céu não teve essa empatia tão grande, mas quando a gente levou eles, a gente pegou um ônibus de manhã, o ônibus ia estar lá às 8 horas, o ônibus atrasou, tinha pai que já estava lá desde as 7h30, teve filho que não dormiu porque ficou com medo do pai perder a hora e não levar.
teve várias histórias. E aí as crianças entrando na Mário de Andrade, olhando assim, né? Aí quando a gente chamava o nome delas e elas iam ler a poesia, foi muito, muito impactante, muito bonito, foi emocionante. Assim, valeu a pena, né? Se a gente estava assim na dúvida, porque às vezes a gente fica na dúvida. E foi com esse livro também que às vezes ficou na dúvida, a gente deu uma oficina sobre bullying. A Tânia estava contando para eles que no meio da oficina 2 crianças começaram a brigar, mas brigar de dar porrada, de sair para a mão. Então isso foi muito triste pra gente, né? A gente falou, pô, A gente está falando disso, vocês não estavam conversando sobre isso, e aí vocês saem aí começam a se xingar e viram vários grupos. Então isso também foi muito triste da gente ver, pô, a gente está falando disso e vocês não entenderam? Vocês estão escrevendo sobre isso, aí dá aquele desânimo. Então acho que é 2 momentos bem diferentes. Acho que o momento mais maravilhoso, assim, pensando em tudo que envolve a Lua nos Olhos de Maria, foi a resposta das crianças em ilustrar o que elas estão ouvindo, lendo e entendendo, né? Isso já começou já no trabalho de produção, quando as crianças ali começaram a ilustrar os desenhos para ir para o livro. Você começa a olhar aqui e fala, nossa, isso aqui até alguns minutos atrás era apenas fruto da minha imaginação maluca, mas faz sentido para as crianças, elas estão com os olhos brilhando e é aquela coisa que não tem palavras, né? O brilho de um olhar de uma criança está no campo do indizível. Então já me maravilhei ali. E depois de lançado, as respostas que eu comecei a receber, né? Como ele provoca esses desenhos, essa interatividade. Então, volta e meia chega um vídeo, alguém mandando, olha só o que o meu filho desenhou essa semana mesmo. O Ni mandou lá uma criança que desenhou uma galinha híbrida com outro animal e não sei o quê. A invenção dele. Eu falei, puta, que bacana, né? Essa era a intenção, né? Então, isso é o de maravilhoso que acontece. De Tenebroso, eu lembro de uma situação que foi um pouco chata também nele, que fez eu repensar muito, muito sobre o papel do escritor, o papel da literatura, o nosso contexto. Tipo assim, eu não vou citar o lugar, a instituição, mas eu fui convidado para fazer um lançamento numa instituição privada, um lugar onde se paga para entrar, não é caro, e só vai classe média alta. Eu já fiquei com o pé atrás, assim, não é um ambiente que eu frequento, mas pô, que legal, né? Então, de repente, a oportunidade de levar isso para um outro público. E a minha visão de literatura é que seja universal para todos, né? Eu não tenho preconceito nenhum e não quero que não tenha com ninguém daqui, né? Debaixo da pirâmide também. Vamos lá. Mas foi uma experiência horrível. O descaso, o desinteresse, porque assim, as pessoas já pagavam para estar naquele ambiente. Então a última coisa que eles queriam é que os filhos se interessassem por alguma coisa para pagar mais, né? E daí eu lembro de uma situação, pensando no Tenebroso, uma criança tocou assim no livro, pai, não sei o que, não toca aí, quase bateu na mão da criança, porque tipo, se a gente vai ter que pagar e levar, como se aquilo fosse um engodo para se vender mais, e os pais não queriam mais gastar com os filhos, já devem ter gastado demais, mas assim, a literatura, o texto, a arte não estava em jogo, era apenas uma mercadoria. Eu me senti uma mercadoria à venda e uma mercadoria desinteressante, um sentimento muito ruim. Tanto que depois eu até neguei lançamentos em shopping center, me convidaram para fazer lançamento numa livraria no shopping center. Eu falei, não quero. Deixa eu repensar um pouco minha vida, porque isso mexeu um pouco comigo. Mas depois eu superei. Bom, eu queria agradecer demais vocês estarem aqui. A gente está encaminhando para os finalmente. Mas principalmente porque é isso mesmo, o trabalho de vocês é fundamental, porque está ali na base. E isso que eu quis trazer das crianças é porque é justamente isso, porque elas vão crescer, né? E o que está sendo feito, o que está sendo trabalhado, vocês lidam com isso, vocês estão presentes na vida das crianças e dos jovens, até quanto pai, né? Principalmente, assim, também. Com as crianças em casa também faz muita diferença. Então essa base vai ser, depois lá pra frente, vai formar um pensador, né, um crítico, uma pessoa que tem vivência. Não só alguém que sabe fazer uma conta, ou alguém que vai viver pro sistema enquanto trabalhador, mas vai conseguir criticar isso. E queria que vocês dessem uma palavra final, se quiser pode ler um trechinho, ou de algum livro de poema das crianças, ou de vocês mesmos, pra gente poder encerrar. Pode ser?
Bom, eu queria agradecer mais uma vez ao convite de vocês, a presença de vocês, a companhia de vocês, que estava morrendo de saudade. Dizer que assim, a gente está buscando agora como atuar por outras perspectivas que a gente consiga um alcance um pouco maior. Talvez a experiência que a gente teve com esse trabalho, que a gente possa multiplicar isso para outros professores, dar condições para que outros professores possam desenvolver esse trabalho também. Então, a gente não está mais à frente do coletivo, não está mais à frente do projeto e sim, estamos vislumbrando outras perspectivas nesse sentido de poder ampliar, reproduzir, compartilhar. Eu acho que a ideia que a gente está tendo agora é essa. E no sentido de que eu vou continuar sempre nessa luta dentro desse sistema, dentro desse projeto que existe um projeto de país, existe um projeto de educação e algumas pessoas que estão dentro são contra. Então é como se você fosse o vírus, se você fosse a sabotagem disso, e eu às vezes falo isso para os alunos, e eu vou continuar sendo esse vírus, essa sabotagem dentro desse sistema que foi feito para que as coisas continuem assim. Obrigado. Eu também só quero agradecer e eu vou ler Poesia das Crianças aqui. Essa é da Stephanie, do quinto ano. Sou negra, eu sou linda. Tenho orgulho da minha cor. Achou ruim? Sai da frente. Dá licença, por favor. E outra que eu acho que também é um pouco mais triste, mas é isso, né? Elas escrevem sobre o que elas vivem. Quando meus pais brigam, começo a resmungar e chorar. Quando eles brigam, quero separar a briga, mas não dá. Quando meus pais estão brigando, me sinto triste, magoada e culpada. Então eu acho que é um pouco isso, que a poesia sirva para ela refletir, conhecer um pouco dela, falar um pouco da sua história, ser o momento dela também colocar para fora essas dúvidas. E uma última, nós estamos juntas para contra o racismo lutar. Se você concorda com a gente, é só chegar. É isso. Obrigada. Obrigado, Aline. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês pela companhia. Uma tarde agradável, um respiro, né? No meio de tantas atribuições e tribulações. Arte é isso, né? É um momento de suspender a realidade. É incrível como isso acontece, né? Eu vim pra cá com um monte de preocupação, um monte de coisa na cabeça. De repente, por algumas horas aqui, tudo isso não existiu. E só existe agora o futuro de um país. Olha que bonito, né? Pensar que tem alguma relevância aquilo que a gente faz. Acho que o convite como o seu e o que vocês fazem é que nos dá essa esperança de que há alguma relevância naquilo que a gente faz. Tá bom? Obrigado. Eu vou ler então um poeminha aqui, a gente tá falando de universo infantil. Achei aqui no Alien da linha azul. Chama-se O Mágico do Ó. O leão ganhou síndrome do pânico. O homem de lata, um coração de pedra. O espantalho queimou no asfalto e a Dorothy voltou para casa, na freguesia, que não tinha teto nem tinha nada.